Senhor, boa tarde. Boa tarde. Senhor, eu vou ler aqui a ata do termo da audiência aqui da sua oitiva. A ata de depoimento verbal do senhor Odair José Tronchini na Comissão Parlamentar de Inquérito, aberta com o escopo de apuração de infração político-administrativa de agente do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo de Mendonça, sem conclusão de etapas da obra, instituída pela Resolução 4/2015, prestada em 10 de dezembro de 2015, às 14 horas. Senhor, o senhor sabe que o senhor está aqui para depor sobre um possível pagamento de uma obra da escola, da reforma da Escola Toledo, que foi feito sem a conclusão da obra. O senhor trabalhou no serviço público? Sim, trabalhei. Trabalhou. Isso, no período de 18 de novembro até 9 de abril. O que o senhor fez na prefeitura nesse período? Esse Qual período, foi a função do senhor? Era parte de serviços públicos, vamos dizer, o geral. Né? Até, inclusive, nessa obra, me chegaram a solicitar maquinário. Máquinas, terraplanagem, alguma coisa, ou até precisou de terra, eu lembro na época, para aterrar. Era o Biasotti, até na época era o empreiteiro da obra, me parece. Mas isso tudo era, tipo, pelo planejamento. O planejamento que me pediam. O senhor entendeu? De quando o senhor começou na prefeitura? 18 de novembro de 2014, no serviço público, né? No serviço, antes o senhor fazia... Estava na Secretaria da Agricultura. Antes da Secretaria da Agricultura. Isso. Começou no serviço público 18 de novembro. 18 de novembro. E foi até dia 9 de abril do ano de 2015 agora. O senhor acompanhava a execução dos serviços da obra? Não devido a isso, Avelino. A gente não tinha essa função. Como era o geral, essa parte quem cuidava, planejamento e obras, né? Que na época eu fiquei em serviços públicos e agricultura. Tá, e quem que era o secretário de obra na época? Na época, quem que era o engenheiro na época era o Doro. Não, o secretário de obra. Secretário de obras... Na obra estava quem? Marinho de Almeida era. Depois acho que ficou planejamento. Obras. Nossa, velho, eu não lembro quem foi obras. Que eu tinha contato com o Marinho de Almeida, que eles que pediam pra gente, e pro Doro, que era um engenheiro da prefeitura. O planejamento? O Marinho era secretário de planejamento. Planejamento, isso mesmo. O que ele pedia pro senhor? No caso aí, um exemplo, máquina, precisaria de máquina, terra, às vezes um aterro ou uma máquina para acertar o chão. Então eles solicitavam por escrito e a gente despachava para eles. Ia lá fazer o serviço. Tipo, agendado. Fora isso, a gente não acompanhava, porque não que, tipo, não é que não dava tempo, a função minha era o serviço público, era estrada rural, tapa-buraco, todo esse outro processo aí. Então, tipo, construção, reforma, essas partes aí era mais o planejamento. Tá, chegou ao conhecimento do senhor o fato de ter sido executado o pagamento nessa obra sem a execução da obra? Não tive. O pagamento sem execução da obra? Não, porque é o que eu estou te dizendo, eu não tinha acesso sobre isso, entendeu? Porque fazer tipo reunião alguma coisa, o meu era o que? Era o serviço. O que precisaria a parte do serviço público, vamos dizer, que eu não estou comentando. Às vezes alguma coisa que acrescentava, que precisava, então o serviço público entrava, do contrário não. Era tipo obras e o planejamento. Que eu não me recordo agora o secretário da época de obras. Irani? Oi? Alguma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tem, nesse período, algum conhecimento sobre a ampliação da escola Professor José Toledo de Mendonça? Você chegou aí nessa construção? Sim, cheguei assim, não acompanhar obras deles, no caso, certo. Mas que um exemplo, a máquina foi lá, a gente dava uma acompanhada. O que precisa ser feito? Não, terraplanagem. O que precisa? Um aterro, como foi levado terra, depois acredito, pelo que o Doro passou para mim, tinha dado uma diferença, precisou retirar um pouco. Então a gente acompanhava pelo caso da gente ter a responsabilidade dos operadores, entendeu, Eleni? Então a gente acompanhava assim, nesse sentido, certo?
por ter uma E máquina levar as lá. máquinas lá, fazer serviço de máquinas. Isso. Então nós temos aqui uma medição, dia 23 de janeiro de 2015, o engenheiro era o Carlos Eduardo Dório, o CREA dele é o 060 505 005 dígito 1. Nessa medição, ele está testando aqui que o forro de PVC dessa escola tenha sido executado 100% do forro de PVC. Nós fomos lá na obra, tem 0% executado desse forro de PVC. Você tem algum conhecimento desse fato? Não, Lene. O único conhecimento que eu tenho é que realmente ele era um engenheiro da Que ele era engenheiro da Sim. construtora. Sim. Tá ok. Que é o que ele, tipo, era o que, tipo, ele ou Ele mesmo- fiscalizava a Isso, obra. isso. Tinha mais alguém que você tem conhecimento que ia fiscalizar a obra nessa época? Ó. Você viu lá? Marinho de Almeida. Depois teve a Angélica, que ficou um espaço também, né? Ao Marinho Almeida e Almeida e a Angélica. Angélica. E a Angélica. Então, nada mais.